Olá, tudo bom? É bom estar com vocês nesta hora. Eu queria comentar com vocês uma passagem das Escrituras, deixar para você uma passagem bíblica, uma passagem da Palavra de Deus. E a passagem está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versos de 1 até o verso 3, que diz: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos, como todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nesse texto, o apóstolo São Paulo, ele nos lembra que, a despeito da igreja de Corinto ser uma igreja portuária, uma igreja que tinha mais de 500, uma cidade que tinha uma cidade em si, uma cidade portuária, uma cidade que tinha uma população de mais de 500 mil habitantes, e que havia o conflito entre a pobreza de um lado reinando e a riqueza reinando de outro, onde o dito comum da época era viver a moda de Corinto. Paulo escreve exatamente a esta igreja que está no contexto de uma cultura pagã, de uma cultura contrária à vontade de Deus. E a primeira coisa que Paulo lembra aquela igreja, ele assegurando o seu apostolado, ele diz: olha, eu estou aqui porque eu fui primeiramente chamado pela vontade de Deus. Aqui nós aprendemos que o ministério pastoral, o trabalho pastoral, todo o trabalho que nós desenvolvemos, ele é feito debaixo da vontade de Deus. É Deus quem chama aqueles que vão servi-lo na obra do ministério. Aqui, de maneira interessante, Paulo ele se nomeia como apóstolo de Cristo Jesus. Ele é designado para ser apóstolo de Cristo Jesus. A palavra apóstolo significa aquele que recebe uma mensagem espetacular de Deus para transmitir ao povo, no sentido estrito do termo, que é o sentido que ele usa aqui neste vocábulo, ok? E aí ele não significa sozinho, ele coloca-se também com o irmão Sóstenes, né? Ele diz, ele e o irmão Sóstenes. Quem era Sóstenes? Sóstenes era provavelmente aquele indivíduo que se converte, aquele sacerdote que se converte à fé cristã, lá em Atos capítulo 18, e ele agora não é mais o líder da sinagoga, ele não é mais aquele homem que está liderando a sinagoga, ele é reconhecido na igreja como aquele que é irmão Sóstenes. Isso nos ensina a lição da humildade. Nós muitas vezes precisamos deixar os nossos degraus e voltar para a base, para de fato começar a aprender do Evangelho do Senhor e com o Evangelho do Senhor para a glória do Senhor. Esse é um ponto que a gente precisa sempre ressaltar e ter em nosso coração, em nossa mente. Um outro aspecto que você vê ressaltado nesse texto é a qualificação da igreja. A igreja era uma igreja cheia de problemas, né? E você lendo toda a carta, você vai descobrir isso. Havia problema de prostituição, havia problema de um afilhado, né? De um enteado, aliás, dormir com a madrasta. Havia problemas no uso comum do casamento, as dúvidas sobre o casamento. Havia o problema de comer carne sacrificada aos ídolos. Então havia um problema na igreja. Uma igreja que nas nossas afeições e nas nossas aferições, podemos dizer assim, ela não é a igreja de Deus. Paulo ele diz no verso número 2 que é uma igreja de Deus. A igreja de Deus, né, que está em Corinto. E ele nomeia, ele qualifica esses crentes também como sendo aqueles que são santificados em Cristo Jesus. A igreja ela é santa em Cristo, ela não é santa em si mesma, mas no Senhor Jesus. Chamado, e a vocação dos crentes é um chamado à santidade, chamados para serem santos, com todos os santos, né, que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a minha santidade, ela não é uma santidade simplesmente para mostrar que sou mais santo que o outro, mas ela é uma convocação ao culto, à adoração a Deus, invocar o nome do Senhor. E mostra também a unidade da igreja, colocando um aspecto interessante, essa universalização do culto. Não apenas eu cultuo a Deus, mas todas as igrejas que confessam o nome de Cristo devem cultuar a Deus de maneira muito interessante, que o texto também ressalta isso para nós. E por fim, o texto termina desejando Paulo, né? Paulo diz também nesse texto que Jesus ele não é apenas o Senhor da igreja de Corinto, mas é Senhor deles e nosso. Então Jesus ele é Senhor, ele resgata a doutrina do senhorio de Cristo, tão longe da igreja de hoje. Cristo ele continua sendo o Senhor. Na igreja de hoje as pessoas falam de Cristo sendo somente Salvador, mas ele é Salvador e Senhor.
da igreja pactual, da igreja dele. E a conclusão de Paulo é o desejo mais íntimo que a igreja viva a unidade. E como é que isso é apresentado no texto, irmãos? É exatamente quando ele diz assim: a graça a vós outros e paz da paz nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ele diz isso para nós de maneira muito interessante, né? Ele coloca que ele usa duas expressões. A expressão graça, uma saudação tipicamente gentílica, e a palavra paz, que vem do hebraico, que é uma saudação tipicamente judaica, dizendo assim: nós, igreja, estamos juntos, gregos e judeus, no mesmo teto, debaixo da mesma igreja, debaixo do mesmo Senhor. E ele vai dizer que esta graça e essa paz reinem no meio da igreja, porque ela procede do Pai, né? E do Senhor Jesus Cristo. A paz que a igreja tem, a graça que a igreja tem, não é nada fruto do seu esforço, mas tem a sua origem em Deus Pai e na pessoa bendita de Jesus Cristo. Que isso fique em nossos corações, que nós possamos de fato viver para a glória de Deus, ok? Deus te abençoe, e esta é a minha palavra para você neste momento, nesta hora. Edifique-se em Cristo, ame-se a Cristo, viva para Cristo, para a glória do Senhor. Eu quero convidar a você que nos assiste em nosso canal a compartilhar esse vídeo, a divulgar para outras pessoas e também a visitar a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe, que fica localizada próxima à rodoviária, né? Na rua Landulfo Alves 618D, ok? Próximo à rodoviária da cidade. Deus abençoe e estenda graça sobre sua vida. Nos vemos na nossa próxima devocional aqui, meditando na carta de Coríntios. Deus te abençoe e estenda graça sobre tua vida. Amém.